Oi, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camila Castanheira, fundadora da agência de viagens Acordei Quero Viajar. E hoje eu acordei aonde, gente? No Japão, estou em Tóquio, mais especificamente no bairro de Ginza, onde nós vamos nos hospedar. Eu vou realizar uma viagem de 20 dias pelo país, serão vários vídeos aqui para vocês entenderem um pouco sobre esse país tão incrível. E por que eu tô aqui? Eu tô aqui a estudo, viajantes. A minha agência de viagens é especialista em roteiros fantásticos pelo mundo. E eu vim aqui justamente para o Japão para abrirmos mercado aqui. Então será uma viagem de estudos de 20 dias. Fica aqui comigo que nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre Tóquio. Importante depende muito da época que você vem para o Japão. Como eu tô agora, por exemplo, no inverno, em janeiro, eu trouxe algumas roupas de frio, mas eu queria comprar algumas outras roupas de frio. Então a gente recomenda onde? Olha o Uniqlo aqui, ó, em Ginza, ó. Tá vendo? Essa avenida principal aqui de Ginza é um espetáculo, viajante. Tem muita coisa bacana. Essa é a estação central aqui de Tóquio. Enquanto nós estivermos aqui na região, nós vamos usar muito esse lugar, porque praticamente tudo que nós vamos fazer aqui no Japão será de trem. Então nós compramos o passe especial aqui do país, né, do sistema de trens do país, que é extremamente maravilhoso. E eu tô muito ansiosa para começar a testar realmente, entender como funciona. O negócio é muito organizado, gente. Eles explicam como que tem que colocar a bagagem, não é de qualquer jeito, aonde você senta. Então é muito organizado o negócio, assim, inacreditável. Viajante, são vários detalhezinhos importantes para entender sobre o transporte aqui, tá? E aqui na Central Station de Tóquio existe um lugar que atende turistas e atende empresas também, que dão informações, né? Eu fiquei aqui um tempão tentando entender várias questões de transporte, né? Foi muito útil para poder, claro, passar direitinho para os nossos clientes e vocês terem uma viagem maravilhosa. Lembrando, são muitos detalhes. Para vocês entenderem um pouco sobre essas viagens de pesquisa, gente, eu preciso entender tudo sobre o país, sobre o destino, sobre como funciona, as oportunidades, as opções, o que é mais barato, o que é mais caro, o que tem um bom custo-benefício. Então é importante todas as informações, né? E que sejam completas para que a gente traga o melhor para vocês. Chegamos em um dos templos mais importantes aqui em Tóquio e no Japão. Mas antes de falar um pouco sobre esse templo, viajantes, o que ele representa, eu quero dar uma breve introdução sobre a história, porque a história do Japão é uma das mais bem documentadas da Ásia e combina evidências arqueológicas, registros escritos, fontes, e a história do Japão se caracteriza por absorver influências externas e transformá-las em algo muito próprio, sabe? O importante é entender, uma viagem aqui para o Japão, é que o Japão não rompeu com o seu passado, né? Ele acumulou camadas e transformou para uma coisa muito autêntica. Mas vamos lá, para vocês começarem a entender um pouco sobre esse Japão que a gente vai ver,
A partir do primeiro milênio da nossa era, o Japão começa a se estruturar, né, como um estado, absorvendo influências principalmente da China, na escrita, na religião, nos modelos administrativos, em vários aspectos. E durante séculos, o Japão foi governado por uma elite guerreira, que foram os samurais, que viveram, né, longos períodos de estabilidade, algumas guerras também, especialmente no período Edo. Edo foi o nome de Tóquio, onde nós estamos. Agora, dando essa breve introduçãozinha, vamos falar um pouco sobre o templo Sensoji, que é reconhecido, né, como o templo budista mais antigo de Tóquio, viajantes, datado em 645 depois de Cristo. A tradição relata, né, através de uma lenda, que tudo começou aqui nessa região com a descoberta de uma estátua de Kannon no rio Sumida em 628. E eles jogavam essa estátua no rio, ela voltava, jogava e ela voltava. E aí eles entenderam que aquilo era um sinal de algum lugar. Então se criou uma casinha ali em devoção a essa estátua. Na verdade, até há relatos de que o templo tenha sido construído, né, em 628 d.C. por conta disso, por conta dessa tradição. Esse templo é um templo budista, né? O budismo ele chegou ao Japão no século VI, vindo da China pela Coreia. E inicialmente o budismo era uma religião das elites. E com esse templo, o budismo ele começa a se popularizar, gente. Ele se torna um templo do povo. Aí a gente chega no período Edo, né? Começa no século XVII, e onde a gente tem várias evoluções. E essa rua aqui que a gente entrou era uma rua de peregrinos que vinham para visitar o templo. Infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, esse templo aqui foi super bombardeado, né? Então ele foi já destruído várias vezes por terremoto, incêndio, bombas. E agora vamos ver um pouquinho dele. Na entrada do templo tem essa pagoda aqui, ó, que a gente acha que é uma torre, né? Mas esse tipo de torre sagrada, ela é muito comum na China, na Tailândia, no Sudeste Asiático no geral, né? Quando houveram as rotas comerciais, né, as rotas comerciais, essas influências budistas elas foram levadas para todos os lugares. Também da Índia, tá? Índia, onde misturou o hinduísmo junto com o budismo em diferentes lugares. Mas olhando aqui para a pagoda, gente, tem uma informação muito interessante. É que ela tem um significado simbólico, né? E cada etapa dela significa um universo de elemento. Então pode ser terra, água, fogo, vento e o céu vazio. Lindo, né? Essa é uma região super antiga aqui de Tóquio, então, gente, andem pelos arredores do templo, que é uma graça. Além do que, várias barraquinhas de comida pra gente provar as coisas diferentes. Meu marido para em todas. Ah, meu Deus. Olha, barraquinha lotada, comida de rua. Gente, que delícia isso. E tem de tudo. O Greg quer parar em todos os lugares. Pra quem ama gastronomia japonesa, aqui tem restaurante de todos os jeitos, né, gente? Mas o que é interessante é que tem restaurantes específicos, tipo só pra sushi, só pra tempurá, ramen, sabe? Essas coisas. E esse que a gente foi agora é só de sushi. Fica aqui na região de Ueno. Vou tentar colocar o nome aqui pra vocês. Foi sensacional.
É um complexo de arte, porque aqui tem o Tokyo National Museum, o Museu Nacional da Ciência, o Museu Nacional de Arte Ocidental, o Metropolitan Art Museum de Tóquio, o Eno Royal Museum e mais um monte de lugar super interessante, algumas esculturas dedicadas a pessoas importantes na história do Japão. Aqui é tipo de um altarzinho, onde você coloca uma moedinha e chacoalha essa corda aqui. E a gente encontra uma feirinha vintage, é o que diz ali, no meio do Parque do Japão. Que delícia, gente! Vamos garimpar? Olha o tanto de kimono. Meu Deus! Mas esse aqui foi o que eu mais gostei. Olha que lindo. Gente do céu, vou negociar ele. Os primeiros dias de Fuso são bem complexos. Se a gente for colocar, né, são cerca de 12 horas de diferença do Brasil. Então respeite seu corpo, não durma quando você chegar aqui, se você chegar durante o dia, espere dar a noite certinho. Eu sei que é difícil, você vai ficar brigando ali, como a gente tá brigando. Hoje, por exemplo, acordei 4h30 da manhã, ontem acordei às 5. E aí o corpo vai começando a se acostumar. Avançamos um pouco na história do Japão e estamos indo conhecer o Meiji Jingu, acho que é assim que fala, gente, que é um santuário shintoísta. E por que o período Meiji é tão importante, né? O imperador Meiji é tão importante? Foi durante esse período, viajantes, que o Japão aboliu o sistema feudal dos samurais, que foi por muito tempo, né? E o poder ele foi centralizado no imperador. Hoje o imperador ainda existe, mas o poder ele não é dele, né? Tem todo um sistema de uma monarquia parlamentarista moderna. E aonde está esse santuário, gente? É uma floresta sagrada. Olha que lindo! E ela foi plantada, tá? É uma floresta sagrada que foi plantada com mais de 100 mil árvores doadas de todo o Japão. Algumas características é que é uma religião nativa do Japão. Ela não tem um fundador, um livro sagrado, um dogma. Tem nada disso, né? Ela é baseada nos kami, espíritos da natureza, ancestrais e forças invisíveis, gente. Olha que bonito. O foco é na vida, na harmonia e no presente. Agora, esse templo aqui, ele é recente, né? Esse santuário, ele foi construído em dedicação ao imperador Meiji, que é o nome, e a imperatriz Shoken, acho que é assim que fala, né? Ele foi construído mais ou menos em 1920, poucos anos após a morte do imperador. Mais uma vez, um momento super importante, porque simbolizava, né, a passagem do Japão, do sistema feudal para o Japão moderno, gente. Isso foi recente, a gente está falando ali, ó, século passado. Atualmente, um templo pode ser budista e shintoísta? Não. Até porque a nomenclatura, eu tô olhando aqui, eu devo ter falado em algum momento errado, né? Eles falam, por exemplo, templo budista, santuário shintoísta. E saindo do templo era aqueles demais, oferendas, barris de saquê no caso, e do outro lado, de vinho. E saindo do santuário, viajantes, nós estaremos em Harajuku, que é o bairro da juventude e da experimentação aqui no Japão. Dizem que aqui é o bairro da experimentação, onde se testa o novo. Uma poluição visual realmente muito grande, mas é muito interessante, gente. Eu até achei um brechó que é aqui que eu vou entrar.
daqui nós vamos andando até Shibuya, que é aquele Egito contemporâneo, moderno, de eletrônicos, né, de tecnologia, cerca de 1 quilômetro, viajantes, é só seguir reto. Olha que eu me diverti. E olha esses painéis aqui, gente, que demais. Tem painel pra tudo quanto é lado. Ó. Se você quiser ver nessa confusão por outros ângulos, aqui na frente, ó, tem alguns cafés. Você pode subir no segundo andar também. E tem alguns rooftops aqui nos arredores. Seguimos agora para Shinjuku, que é um lugar muito conhecido pela noite, né? E também tem um pouquinho de história aqui. Historicamente falando, Shinjuku era uma pequena vila de parada durante a Era Edo que conectava Tóquio a Kyoto e funcionava como um posto de descanso e comércio para os viajantes e samurais. Estômago? Estômago de porco. Cabeça do porco. Coração, porco. Coração do porco. Língua. Língua do porco. Tudo isso, gente. Estamos na Umoide Yokosho, uma rua indicada pela Aline Maria, nossa líder de experiência aqui no Acordei Quero Viajar. A Aline já esteve aqui no Japão várias vezes e ela indicou, ó, essa rua para uma experiência gastronômica de verdade. Tá vendo, gente? Tá fechadinho assim porque tá frio, tá? Mas tem muita coisa aqui. A rua tem muitos restaurantes e vale a pena conhecer. Na verdade são várias ruazinhas, uma seguidinha da outra. É muito fofo, gente. Uma loja muito conhecida, essa aqui, Don Quijote, gente, ó. São vários andares e é conhecida por ter praticamente de tudo. Viemos para o andar dos cosméticos. Gente do céu. Rímel. Dá vontade de provar e parar em tudo, mas é uma poluição visual. Achei uma moça aqui que me ajudou, ela indicou esses produtos aqui da Nature, que são japoneses. E essa área aqui é de produtos coreanos, gente. Ela falou que essa marca aqui é muito boa. Tem até bebidas, gente, olha isso. E eu vou confessar uma coisa, tá? É uma poluição visual mesmo, mas a gente vai se acostumando e depois dá certo. Realmente, viajando à noite, tudo se transforma. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência aqui em Tóquio. Acesse a nossa playlist Japão para ter acesso a mais dicas de Tóquio e outras cidades aqui desse país incrível. E já sabe, né? Para não perder nenhum vídeo, segue o Acordei Quero Viajar aqui no YouTube.